Negro Praiano, SFC Raiz mais uma vez nativa para falar sobre o nosso Peixão Maravilha. Como sempre agradeço de coração os fiéis membros deste canal. Se estás ouvindo pela primeira vez e não é membro, dê essa força também, acione o botão de inscrito e também as notificações para os futuros vídeos e análises próximos, beleza? Falando aí da classificação do Santos com derrota ante a LDU de Quito, um jogo que terminou inesperadamente, uns minutos a mais do que o esperado, graças às atrapalhadas do árbitro argentino Nestor Pitana, que parece que quis aparecer mais do que deveria, né? Ficou meia hora depois olhando o monitor do VAR em função de um lance que ele próprio provocou, e por causa que aconteceu num minutos de acréscimo que ele próprio não anunciou, deu 6 minutos de acréscimo, deu depois 8, né? Deu 2 minutos a mais, e nesses 2 minutos aconteceu uma confusão. Luiz Felipe foi expulso do banco, e não sei mais quem, os outros jogadores do Santos, outros jogadores da LDU foram expulsos também. No fim não resolveu nada, só atrapalhou mais do que algo que poderia ter sido evitado. Mas falando do jogo em si, diante dessa derrota, claro, com a classificação na mão, com o resultado na mão, lógico que não é muito bom você se classificar com uma derrota, mas olhando certos pontos para fazer essa análise, o placar, pelo menos na metade da partida, pode ser que não reflete o que foi o jogo, pelo menos para mim. Porque o primeiro tempo que o Santos fez, por incrível que pareça, foi uma das melhores exibições que o Santos fez nesta temporada de 2020, contando também daquele jogo diante do Flamengo no primeiro turno, que também foi uma derrota, mas em circunstâncias bem diferentes, que todo mundo sabe como foi. Mas esse primeiro tempo que o Santos fez, podíamos ter feito 2 ou 3 gols, com toda certeza, se tivéssemos finalizações mais certeiras, porque o primeiro tempo que o Santos fez foi muito bom. Então, muitos esperavam que a equipe ia jogar, pelo menos no contra-ataque, uns 90 minutos, pelo menos em casa, fazendo valer a sua condição de mandante. O time partiu para cima e não deixou, pelo menos nos minutos iniciais, a equipe da LDU jogar ou partir, pelo menos no início da partida. E perdemos aí a chance de fazer o gol logo de cara, com lances do cabeçado do Caio Jorge, lance de falta do Lucas Braga, que teve no travessão, o próprio Caio Jorge também, que pecou na finalização na cara do goleiro, podia ter feito o gol. Marinho também teve uma chance no primeiro tempo. Diego Pituca, que eu falo tanto nos vídeos que deveria ser mais participativo na época que ele era com o Sampaoli, finalmente hoje, pelo menos dá para se dizer que em determinado momento do jogo ele teve chances também de chute de longa distância, algo que eu sempre cobro nos meus vídeos para quem me acompanha também. Foi interessante de se ver, em que pese as finalizações, os gols que perdemos. Soteldo centralizado mais uma vez, eu acho bem interessante essa iniciativa, porque ele tem mais liberdade para fazer as articulações de jogadas e menos cara fungando no calvate dele, o que talvez seja se não, é o sumiço do Marinho no jogo, né? Isso acaba dando sombra aí para o Marinho, que não apareceu pelo menos no primeiro tempo da partida, e o Caio Jorge, que talvez em função dele auxiliar mais também na marcação do meio do campo, que andou de um certo modo um pouco que deficitária à medida que o tempo passava no primeiro tempo, não sei se por causa do físico, não. Pituca e Alisson desempenhando o próprio Pituca e o Alisson desempenhando boas funções, pelo menos nesse início, mas teve também um lance que a LDU no primeiro tempo teve também sua chance de fazer logo no primeiro tempo, com esse buraco no meio do campo que se propiciou. Nas jogadas de linha de fundo, pelo menos a LDU não arrumou nada no primeiro tempo. Foi bom, foi eficiente, por causa também do Lucas Braga auxiliando o Felipe Jonathan também, que anda precisando, porque a gente já tem um certo receio de que em certos momentos decisivos ele pode entregar a paçoca ao seu Felipe Jonathan. Isso se concretizou depois, mais tarde. Mas ainda falando do primeiro tempo, essas chances perdidas aí que nós não podemos perder, né? Mas o jogo foi muito bom. O que faltou foi o gol, porque como dizer o Parreira, um mero detalhe, mas um detalhe que faz diferença. E perdemos muitas chances, 7 finalizações, né? Finalizações essas que fizemos em pelo menos 45 minutos, mais do que em muitos jogos aí que tivemos pelo Santos aí nessa temporada, por exemplo, diante do Ceará, que a gente não chutou pro gol. Hoje foi uma festa, né? Infelizmente, só muito chute para fora, a gente tem que treinar muita finalização. E no segundo tempo voltou a sair o Soteldo, mas voltando para a sua função que ele costuma habitualmente fazer, de mais para o lado esquerdo, que
ele sentiu fisicamente também, depois ele foi substituído, e o Santos começou, né, também criou algumas chances, o Marinho, por exemplo, ele perdeu uma chance claríssima também, na cara do goleiro, uma assistência, se não me engano, foi do próprio Caio Jorge, do próprio Soteldo também, um gol que também não pode perder. Aí talvez o físico, a perna falou mais alto depois no decorrer da partida, porque a LDU foi partindo para cima, precisando do resultado, e ganhou o meio do campo, né? Alisson e Pituca não conseguiram acompanhar as investidas, ou pelo menos os lançamentos do Zunino, que eu acho que a marcação foi falha nessa metade, nessa posição dos dois. Um dos dois tinha que fazer sombra nele, ficou uma marcação muito distante. Alisson e Pituca fazendo muito recuados e deu campo para o meio campo, para o armador deles, né? E depois o treinador deles mexeu, fez 3 substituições que forçou muito no lado do Felipe Jonathan, que foi um cruzamento do centro para o lado do Felipe Jonathan, para o Mumba Meu Boi, para o gol que foi merecido da parte deles e falha nossa. Felipe Jonathan aí precisa ter um pouco mais de atenção também. Eu acho que o Cuquinha, ele falhou, demorou demais para mexer, podia ter tirado, ou pelo menos ter deslocado o Pituca, ou tirado o Pituca para colocar ou o Sandro, ou o próprio Vinícius Balheiro, que eu me esgoelei muito para que colocasse ele na partida, porque eu já acho que o Alisson, mesmo sendo o capitão da partida, ele sentiu fisicamente, né, dando sangue, né, sendo o cão de guarda que nós sempre esperamos que ele seja, para variar também tomando um cartão amarelo, como ele fez no primeiro tempo. Embora ele tenha a braçadeira de capitão, mas não podemos esquecer também a menção que o Pará, mais uma vez, acho que foi o melhor dos 11 santistas nesse confronto direto com a LDU, assim como foi na primeira partida. Ele deu um gás assim que a gente não se espera de um cara de 30 e poucos anos, né? Ele foi o grande líder da partida, desse elenco, sem dúvida nenhuma. O Pará teve um momento que, num lance que ele auxiliou, né, ele continuou fazendo habitualmente, né, inclusive, né, uma menção, ele dando um gás tremendo no lance que ele fez com o Marinho, dando um pique de quase 360 km por hora, né, algo que a gente vê mais no Matos, não no Pará, não esperar isso do Pará. E ele, essa superioridade que tivemos no primeiro tempo foi justamente nas investidas que ele dava, auxiliando o Marinho também no primeiro tempo. Depois a equipe cansou, o Soteldo saiu, daí o Cuquinha resolveu mexer tarde demais, eu acho que ele demorou para mexer, quando colocou o Sandri, depois colocou o Matson para deslocar um pouco o Pituca, um pouco mais auxiliado na frente, o que não adiantou também muito, porque a equipe se preocupou mais em segurar a bola, não deixar ele jogar, do que propriamente fazer o gol de empate, tentar fazer a bola correr, mesmo que de forma um pouco que estabalhada, inexperiente também. Depois, antes disso, nós tivemos o Caio Jorge, que se doou muito, perdeu gols, o centroavante vive de gols, e ele falhou, mas também não dá para se criticar também o fato de ele ser muito voluntarioso também nas tentativas de fazer a contenção do meio do campo, auxiliando o Pituca, e o Alisson também, ele sentiu também fisicamente com isso, sendo que o Soteldo não costuma fazer muito esse tipo de coisa, ele ficou um pouco mais na frente, e o Caio Jorge correu, né, fez essas movimentações, essas corridas aí também. Então aí nós tivemos esse sufoco, né, essa sorte, uma dose de sorte que nós tivemos. Também teve um lance que também surgiu começou no lado do Felipe Jonathan, que quase que eles fizeram um gol, um cruzamento de bola aérea, para sorte nossa foi numa jogada de linha de fundo, e aí colocou o Wagner Leonardo, que acho que o Felipe Jonathan também deve ter sentido fisicamente, o Cuquinha colocou o Wagner Leonardo mais uma vez improvisado aí na lateral esquerda. Nós cansamos e serve de alerta também para a próxima partida, que provavelmente pode ser o próximo adversário, já na semana que vem pode ser o Grêmio, se eles confirmarem aí no jogo de volta deles um placar favorável, confronto direto diante do Guarani do Paraguai. Foi penoso, podíamos ser melhores, e que sirva de lição aí para que nós não cometamos erros, né, principalmente nas finalizações, em especial também quando a gente está com um placar a nosso favor. Esse apagão aí que nós tivemos físico é algo preocupante, mas pensando também esse lance aí que tivemos com o árbitro argentino aí, que teve essa confusão com o João, desnecessário, ele deu 6 minutos de acréscimo, depois ele deu mais 2, né, de forma inexplicável, e nesse lance aí aconteceu essa confusão. Um árbitro argentino, e depois ele sabedor
que equipes argentinas fizeram um pacto entre elas de ter um campeão deles para homenagear o Diego Maradona esse ano, é para se abrir o olho, né, galera? E é isso que temos para hoje. Vitória moral, mas derrota nunca é bom. Então, a gente abriu o olho para a próxima partida no Brasileiro diante do Palmeiras e também diante do Grêmio na Libertadores. E é isso, galera. Deixe suas sugestões e críticas na seção de comentários. Você deixa a sua opinião também. Dê essa força também para o canal. E até a próxima. Santos sempre Santos. Valeu!